na nossa cidade para um despertar de uma nova consciência, uma consciência mais enraizada, conectada com os elementos da natureza, né? Porque foi um chamado das árvores anciãs. E estar aqui hoje nesse encontro interreligioso, né? Eu estava pensando, eu falei, nossa, é uma riqueza que a gente tem nessa Bahia, né? Essa diversidade de tradições, que tem a ancestralidade que a gente está precisando tanto nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um caos, uma crise civilizatória. E eu acredito que é exatamente nesse retorno à casa comum, à natureza, né? À nossa natureza humana, é que está a grande resposta. Então eu acho que o movimento iniciou um chamado muito forte, que é esse chamado para esse despertar de uma cidadania planetária, de um ser cósmico que é nosso planeta, e nós somos, porque nós somos parte desse planeta, né? E que é uma cidadania que não reconhece as fronteiras humanas necessariamente, né? Que vai além, né? Que é uma cidadania que traz a gente de volta à nossa condição primordial de conexão com os animais, com todos os seres vivos, com os 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, e que amplia a nossa consciência, para a gente perceber que se a gente destrói o nosso meio ambiente, se a gente destrói a água, se a gente destrói as árvores, se a gente polui o ar, polui a água, a gente está se matando, né? São muitas pessoas que estão morrendo no mundo hoje por conta da poluição, e pouco se fala sobre isso, né? Então, o movimento do BRT eu sinto que tem esse papel fundamental, inclusive por toda essa insistência e persistência, né? Todo final de semana o movimento está aqui presente, chamando, né? Porque a gente não vai permitir que essas árvores tombem, né? E que tudo se torne concreto. A nossa sociedade verdadeiramente está clamando, né, por uma qualidade de vida, um retorno a um meio ambiente equilibrado, que a gente possa respirar puro, que nossos rios, a gente possa usufruir dos rios urbanos, né? Que eles não sejam chamados de esgoto simplesmente, que todos tamponados e canalizados, né? Então eu sinto que é um chamado forte, um chamado profundo, e que a gente iniciou um despertar, né? Mas que a gente precisa chegar muito mais e mobilizando, né, nossa família, nossa comunidade, para a gente atingir todo mundo, todas as comunidades, construindo essa unidade popular, que é esse interreligioso, intercultural, né, interétnico, interracial, né, em que a gente se encontra enquanto ser humano. Quando um movimento cidadão como o nosso inicia, as resistências são muitas, né? Os preconceitos são muitos, né? Tentam classificar a gente, rotular a gente enquanto movimento partidário, movimento político, né? Que isso visa enfraquecer o movimento cidadão legítimo e desmobilizar, né? Que permite que as coisas continuem a ser como elas são, né? Mas quando a gente insiste e a gente se junta na nossa diversidade, a gente se une na nossa diversidade, né? Porque a gente desde o início a gente afirmou isso, né? Olha, nós somos diversos, mas nós estamos unidos por um propósito maior, um propósito comum. E a gente persiste e insiste, aí a nossa voz precisa ser ouvida, né? E ela vai ecoando e vai atingindo cada vez mais profundamente os espaços que ela precisa atingir, né? Que são as instituições que têm a competência, a atribuição legal, em nome do povo, né? Da gente, de cumprir com o seu papel, garantir o equilíbrio ecológico ao meio ambiente, né? Que é um direito humano. Que a gente fala do meio ambiente, a gente fala da natureza. Muitas vezes as pessoas pensam, é só por causa das árvores, né? Tem tantas coisas tão graves acontecendo com os seres humanos na nossa cidade, né? Mas não é só a árvore, né? Na verdade, quando a gente fala do meio ambiente, a gente está falando de todos, porque a gente respira, a gente come, a gente bebe água, né? Então tudo isso é a nossa saúde. E quando a gente não tem, quando a gente está naquele grau mais grave de pobreza, maior vulnerabilidade, quem está ali ainda que doa pra gente é a natureza. Então se a gente acaba com a natureza, se a gente destrói a natureza, aí não resta nada pra gente, né? Existem muitos estudos provando isso, né? Que quando a gente destrói a natureza em nome de um progresso, aquela população que às vezes era pobre ou vulnerabilizada e transformada em pobres, eles se tornam miseráveis, né? Porque fica muito mais grave a situação, né? Então, eu acho que o movimento é esse, o caminho é esse, né? Da convergência e da gente insistir na nossa união, né? Que a gente possa se fortalecer nessa união. Sim, com certeza. A questão do judiciário é uma questão muito delicada no Brasil nesse momento, né? Há um chamado nos próprios órgãos dos judiciários, nos próprios profissionais que exercem o direito,
para um despertar e para uma responsabilização, uma conscientização para o que está acontecendo, né? Tanto em termos de democracia, como em termos de equilíbrio ambiental, porque isso é a nossa vida, né? Se toda a vida está em risco, a gente não pode continuar tendo uma mesma abordagem ao que é direito, ao que é justo, né? Então, a gente espera que o Ministério Público cumpra efetivamente o acompanhamento e as reivindicações do que é o direito coletivo, os direitos difusos e transindividuais, que são os direitos de todos, né? E que a justiça atente não só para os procedimentos burocráticos, né? Mas para a finalidade e a materialidade do direito. O que é que aquela norma quer realmente garantir, né? Os procedimentos de licenciamento ambiental querem garantir o quê? Esses processos que dizem participativos, eles estão cumprindo o objetivo deles, né? Porque a gente vê tantos governos, tantos movimentos da administração pública que se diz participativa, mas que a população continua se sentindo excluída, continua se sentindo sem a participação efetiva, né? Então, a gente espera que realmente nessa semana a gente tenha uma decisão e que ela seja liminar, né? E que então ela se efetive também de uma forma definitiva e que a gente possa reverter o que está se tornando um retrocesso ambiental, né, em um progresso, para que a gente possa garantir um meio ambiente com qualidade, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações de verdade, não como só uma coisa, uma utopia, porque a utopia é o que existe, a realidade, o universo, a vida, a natureza, é uma utopia maravilhosa, e a gente faz parte disso, né, então que a gente tenha direito a viver essa utopia.